esquerda, direita, a gente usa esses termos o tempo todo para descrever a política. Mas o que eles realmente significam? Olha, a história por trás dessa divisão é surpreendente e, pode acreditar, é muito mais literal do que se imagina. Vamos descobrir como um simples arranjo de cadeiras acabou definindo 200 anos de história. Então, de onde é que veio essa divisão que define a política moderna no mundo inteiro? A resposta, olha que curioso, não está num grande tratado de filosofia ou numa teoria super complexa. Na verdade, a origem é quase um acidente histórico. Pode parecer brincadeira, né? Mas é isso mesmo. A origem de uma das maiores divisões ideológicas da história foi, literalmente, um acaso, um simples arranjo de assentos. Para entender isso, nossa jornada começa lá na França do século XVIII. A gente está no meio da turbulenta Revolução Francesa, um lugar onde a política não era definida por ideologia, mas pela pura e simples geografia dentro de uma sala. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como tudo aconteceu. Tudo começa em 1789, lá na Assembleia Nacional Francesa. Pensa só, de um lado, à direita do presidente, sentaram os apoiadores do rei, a galera que queria manter a monarquia. Do outro lado, à esquerda, estavam os revolucionários, que exigiam uma mudança radical. O que começou como uma convenção, uma coisa prática de onde sentar, no século XIX já tinha virado uma divisão política oficial na França. E aí, no século XX, pronto, o mundo inteiro já estava usando esses rótulos para as suas próprias disputas políticas. E olha só, a gente tem até um relato da época que captura bem o clima da coisa. O Barão de Galville descreveu que os leais à religião e ao rei se sentavam à direita para escapar dos gritos, dos juramentos e das indecências do lado oposto. Isso mostra que não era só uma divergência de ideias, né? Era uma separação física, quase tribal, entre os que se viam como guardiões da ordem e as forças da mudança. Ok, beleza. A origem foi um acidente. Mas como é que esses rótulos evoluíram de simples direções para filosofias políticas tão complexas? É isso que a gente vai ver agora. Na sua essência, a distinção original era bem simples. Era sobre mudança contra estabilidade. A esquerda era o partido do movimento, que buscava reformar, empurrar a sociedade para frente. Já a direita era o partido da ordem, mais focado em preservar as instituições e as tradições que já existiam. Essa era a base de tudo. Com o tempo, essa divisão fundamental foi se aprofundando, sabe? Chegando em diferenças filosóficas bem marcadas. A esquerda, por exemplo, geralmente parte de um tal otimismo antropológico. A crença de que a natureza humana é boa e pode ser aperfeiçoada buscando uma sociedade mais igualitária. A direita, em contraste, tende mais para um pessimismo antropológico, vendo a natureza humana com um pouco mais de ceticismo e, por isso, valorizando mais a ordem, a tradição e o que eles chamam de direito à diferença. Ou seja, reconhecendo que hierarquias e diferenças são meio que naturais. O filósofo Norberto Bobbio, então, veio e simplificou essa discussão toda num ponto central: a atitude de cada lado em relação à igualdade. Para a esquerda, nas suas várias formas, a desigualdade é vista como um problema social que precisa ser corrigido. Já para a direita, muitas vezes a desigualdade é vista como algo natural ou até mesmo como resultado justo das liberdades e das diferenças individuais. Mas olha, é super importante entender que esquerda e direita não são blocos uniformes, de jeito nenhum. São tipo grandes guarda-chuvas que abrigam ideologias bem diferentes e às vezes até conflitantes entre si. Na esquerda, a gente encontra desde social-democratas que querem reformar o capitalismo até anarquistas que querem acabar com ele. Na direita, a mesma coisa. Temos desde neoliberais que defendem o livre mercado a todo custo até nacionalistas que podem apoiar um Estado bem forte. Só que o mundo foi ficando bem mais complicado, né? E essa linha reta de esquerda a direita começou a parecer muito simplista para descrever a política de hoje. Será que ela ainda dá conta do recado? Essa é a grande pergunta que muitos analistas e pensadores começaram a se fazer. E a resposta, para um número cada vez maior deles, é um sonoro não. Um dos grandes pontos de virada foi o fim da Guerra Fria. Durante décadas, o mundo político parecia bem simples. Era o capitalismo americano de um lado contra o comunismo soviético do outro. Mas com a queda do Muro de Berlim, essa divisão tão clara desapareceu. E aquelas velhas certezas sobre o que significava ser de esquerda ou de direita começaram a desmoronar. E aí, pensadores como o economista Friedrich Hayek chegaram a propor modelos totalmente novos. Ele defendia que um triângulo, e não uma linha, representaria melhor o cenário político, colocando o socialismo, o conservadorismo e o liberalismo em pontas diferentes. Isso mostra bem como uma linha única pode ser super insuficiente para capturar toda a complexidade das ideias. E tem mais, insistir demais nessa divisão binária pode ser até perigoso.
Forçar todas as ideias em só duas caixinhas, esquerda ou direita, vai contra o próprio princípio da democracia, que no fundo depende da pluralidade de vozes e do debate, e não de uma batalha constante entre dois exércitos ideológicos. Então, peraí, se o modelo está ultrapassado, a gente joga ele fora por completo? Talvez não. Talvez o que a gente precise seja só de uma nova forma de usar ele. O ponto crucial talvez seja este. O grande erro é tratar a esquerda e direita como identidades fixas, sabe? Como se fossem jaulas ideológicas das quais ninguém pode escapar. Uma forma muito mais útil de pensar nesses termos é como uma bússola. Ela não define quem uma pessoa é, mas ajuda a navegar no mapa complexo das ideias, mostrando a direção geral de um argumento. Ele aponta mais para a mudança ou para a ordem, mais para a igualdade coletiva ou para a liberdade individual. É uma ferramenta de navegação, entende? Não destino final. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se a velha linha reta de esquerda a direita já não dá conta do recado, qual será o próximo mapa que a gente vai usar para navegar nesse território tão complexo das ideias políticas? Talvez o desafio não seja encontrar o mapa perfeito, mas sim aprender a navegar sem um. A resposta, como quase sempre, ainda está sendo construída. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e continue explorando com o que é, com IA.